É isso, eu também. Mandei para bastante gente. Está no ar, estou liberado, pessoal. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu sou Jandiro Errara, pré-candidata a deputada estadual pelo PT, e sou membro integrante afastada, licenciada da CUT Nacional, por força da lei eleitoral, né? E membro do Diretório Nacional do PT. Hoje nós vamos fazer aqui uma conversa, um debate de abertura, né, de uma oficina sobre violência política de gênero e segurança na ação militante, né? Essa é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, tá? Que oferece, né, suporte, formação, né, para o fortalecimento tanto das campanhas eleitorais quanto do fortalecimento das mulheres na política. E essa oficina é uma proposta, né, que nós fizemos junto à Secretaria Nacional de Mulheres do PT e também ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política, para que a gente faça essa discussão tão importante, né, nesse ano, num cenário eleitoral, com uma grande polarização, né, política, e que quer dizer, que a gente já vem sentindo, né, fortemente uma ofensiva, especialmente as mulheres que ocupam, né, lugares, né, nos espaços parlamentares, sindicais, né, e em outros e que estão na militância, na ativa, né, em relação às eleições de 2022, né. Bom, desde o golpe de 2016, que a gente vive uma ofensiva neofascista, ultra-neoliberal, e o aumento dos ataques, né, ao conjunto das nossas organizações, a militância, aumentou muito as violações, né, dos direitos humanos, e esse avanço das ideologias conservadoras, né, tem como alvo, né, a classe trabalhadora de conjunto. No entanto, ela tem como alvo preferencial as mulheres, né? As mulheres que militam nos partidos de esquerda, as mulheres que militam nas organizações populares, no movimento sindical, né? Nas organizações, né, que tem nas organizações feministas, nas organizações que têm pautas progressistas, né? E pautas feministas, pautas que lutam pelos direitos das mulheres, né? E o Brasil, ele é um país que vale sempre a gente lembrar que se constituiu historicamente, né, por três características, né? Primeiro, por uma dependência externa brutal, inclusive uma das razões do golpe de 2016 foi justamente realinhar o Brasil com os interesses, né, imperialistas, com os interesses dos americanos, né? Ou seja, que o Brasil tem um rumo como um exportador, né, de commodities, um fazendão, quer dizer, um país totalmente dependente, né, no campo internacional, e serviu, né? Bom, a segunda característica é a imensa desigualdade social, né, do país, que também tem a sua origem, né, nos processos de exploração da classe trabalhadora no Brasil, onde a questão da escravização das pessoas é um marco, país que mais tempo, né, perdurou a escravidão, que foi o último país, né, a ter uma suposta libertação. Então, essa é as desigualdades sociais, né, a imensa desigualdade social, quer dizer, que provém, né, dessa característica histórica do Brasil, né, ela perdura até agora. Bom, e a terceira característica que é importante a gente situar é que, no Brasil, quer dizer, a democracia limitada, né, a utilização de golpes toda vez que as classes trabalhadoras, que as classes populares
ameaçam transformar aquelas duas primeiras características, né? A dependência externa e as desigualdades sociais. É isso que a gente viu o tempo todo, é isso que a gente viu agora em 2016. Bom, essa história de violência e de repressão para conter as mobilizações populares, perseguição de liderança política, né? Ela foi largamente utilizada na ditadura militar, né? Que é defendida pelo atual governo e seus seguidores, né? Além de novos métodos, tá certo, de repressão e violência, né? Política e violência institucional e violência física que a gente vê que se coloca hoje, né, nessas novas condições do país. E nesse retrocesso político, econômico, ideológico, organizativo, né, que nós vivemos, as mulheres sofrem as consequências de uma maneira muito mais forte, né? Porque o patriarcado, a violência contra as mulheres são estruturais, né? São fundamentais, são um eixo, né? Da implementação desse tipo de dominação, né? Que agora se coloca aí aqui no país com um governo de extrema-direita disposto a implementar a ferro e fogo uma política ultra-neoliberal que leva, né, principalmente a classe trabalhadora como um todo, mas as mulheres principalmente à pobreza. Foi, então, assim, foi um processo de luta muito grande, um processo de luta feminista, né, imenso, de anos, né, que garantiu o acesso das mulheres a toda a sorte de direitos que a gente tem e que eles tentam hoje, né, retirar, né? Muitos já retiraram, né? E outros que eles ainda tentam retirar, né? E também a própria democracia, ainda que limitada, que a gente tem hoje, foi fruto dessa luta, né? Que uma luta popular, uma luta sindical, que hoje também, mais recentemente, mobiliza muito fortemente contra a violência contra as mulheres, o feminicídio e todas as formas de violência que assolam as mulheres desse país, né? Então, os últimos anos foram anos de grande resistência para a luta feminista, e, sem dúvida nenhuma, sofreu um abalo muito grande com o bolsonarismo e o neofascismo, né? Uma vez que tanto o bolsonarismo quanto o neofascismo, tá certo, atacam as mulheres porque isso é uma prioridade política. Atacar as mulheres é uma prioridade política, né? Desconstruir a luta das mulheres, desmobilizar as mulheres, intimidar as mulheres, faz parte desse processo, né? Só para a gente ter uma ideia, só no período da pandemia, entre março de 2020 e dezembro de 2021, foi o período principal, né, do isolamento por conta do Covid-19, a gente teve um aumento muito grande dos feminicídios, 2.451 feminicídios. Isso quer dizer que uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas, mais de 100 mil casos de estupro e estupro de vulneráveis do sexo feminino, ou seja, a cada 10 minutos, isso só os casos que foram registrados pela polícia, né? Quer dizer, um ambiente que favorece a violência, né, de uma forma avassaladora em toda a sociedade, né? Por outro lado, a violência política de gênero, né, é um debate mais recente, mas muito importante, porque caracterizar essa violência política de gênero, né, desde das agressões, das violências psicológicas, econômicas, simbólicas, sexuais, né, e até mesmo físicas, contra mulheres, para impedir, né, ou restringir ou intimidá-las, né, no exercício da sua militância política ou das suas funções públicas, né, é algo que tem crescido. Quer dizer, desde do assassinato da Marielle, passando pelos aumentos da violência no campo, que também atingem mulheres e jovens, né, de uma forma brutal, né? Só para a gente dar um exemplo, a jovem Joane Lisboa, de 17 anos, né, foi morta, né, junto com a mãe e o padrasto, em São Félix do Araguaia, né? Então, uma violência sistêmica que a gente vê no campo
e que somente um processo muito profundo de redemocratização do país pode reverter, né? Aqui no Sul-Sudeste, nós estamos vendo parlamentares de esquerda que são desrespeitadas de forma criminosa, né? Veja lá, né, a deputada Isa Pena, aqui em Araraquara, aqui perto, a vereadora Tainara, em Campinas, a vereadora Paola e a Guida Calisto, que daqui a pouco vai estar com a gente falando sobre essas questões, né? Só para a gente ficar nos exemplos próximos. Mas, veja, a Manuela Dávila, né, colocou a desistência da sua candidatura a senadora no Rio Grande do Sul, né, e tudo indica que pelas ameaças constantes que ela vem sofrendo, né? Então, essa situação ela é tão preocupante que no ano passado foi aprovada uma lei, né, a 14.192, que estabeleceu normas, né, para tipificar, né, como crime eleitoral qualquer ação que busque assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar, né, mulheres, né, usando, né, discriminação, né, a sua condição de mulher, de cor, de raça, etnia, né, como forma de tentar impedir, dificultar, constranger, né, a sua ação política, né? Inclusive estabeleceu penas de 1 a 4 anos de prisão, multa, tão séria essa situação no nosso país. E aí vem uma questão conjuntural importante, né? Que é o seguinte: se dependesse das mulheres, todas as pesquisas indicam que o Lula seria eleito no primeiro turno, com 51% dos votos, né? Em março era 48%, já subiu, né? Uma tendência de subida, né? Agora, nas últimas pesquisas, 51%, né? Isso por quê? Isso porque as mulheres é que mais sofrem, né, com os efeitos da crise que Bolsonaro, né, e a direita chafurdaram o país, né? Só para um dado estarrecedor, que entre as 20 milhões de pessoas que passam fome hoje no país, 73% são mulheres ou crianças, né? Então, ou seja, a pobreza, né, a crise atinge as mulheres de uma forma violenta, sem falar no desemprego, que é muito maior entre as mulheres, e entre as mulheres negras, maior ainda, ou seja, né, a vulnerabilidade, né, dessa maioria da população. Isso é importante dizer, né? As mulheres são a maioria da população e são também as mais vulneráveis, né? Bom, e as mulheres, nós mulheres organizadas nos partidos de esquerda, nos movimentos populares, né? Também, né, podemos, quer dizer, ser alvo dessas ações institucionalizadas ou de indivíduos isolados ou organizados em movimentos, né, fascista, conservadores de extrema-direita, que querem intimidar quem está na luta, né, pelas pautas progressistas e que representam, de certa forma, uma afronta, né, a esse projeto de poder da extrema-direita, né? Então, esta oficina que a gente abre aqui hoje, que vai ter continuidade presencialmente em Campinas no dia 11, né? O dia todo, inclusive nós vamos deixar aqui um WhatsApp pelo YouTube, porque ainda temos vagas para companheiras, né, de movimentos, para companheiras militantes que queiram participar, né? Essa oficina, ela tem o objetivo da gente discutir essa conjuntura para que a gente também nós possamos nos cuidar umas às outras, né? Fazer um trabalho militante sem medo, né? Sem medo de ser feliz, porém com todos os cuidados necessários, sabendo, né, da ofensiva, né, quer dizer, da forma, né, como esses setores atuam. Então, é muito importante que nesse processo agora das eleições a gente tenha uma ação militante muito coletiva, muito solidária entre nós, mulheres, tá certo? Tomando alguns cuidados, né, nas ações, né, sempre estarmos atuando coletivamente, enfim, várias questões que nós vamos estar discutindo no próximo sábado, né? Então, porque nós não vamos dar nenhum passo atrás na luta contra os neofascistas, contra a direita e a extrema-direita, nenhum passo atrás, né? E temos que fazer isso cada vez mais unidas, né? Porque nós, mulheres, vamos tirar o Brasil
dessa situação de crise, dessa situação de violência e inaugurar um processo de reconstrução e de transformação desse país. Isso vai estar na mão de nós mulheres, como apontam todos os estudos, todas as pesquisas que estão sendo feitas hoje. Então, essa oficina é a iniciativa do projeto Elas por Elas, do PT, que quer aprofundar o debate e a promoção de ações, né, sobre segurança, direitos humanos das mulheres militantes e dirigentes da classe trabalhadora, né, tanto das suas organizações populares, sindicais quanto partidária, e a gente se propõe a contribuir numa construção coletiva, né, no fortalecimento de uma cultura de segurança, de cuidado preventivo, né, a partir da especificidade da violência política contra a mulher. E com o objetivo, é claro, de minimizar essas ameaças, diminuir esses riscos, né? E, com isso, contribuir para que as mulheres compreendam, em primeiro lugar, que a violência política de gênero, né, ela está totalmente relacionada com a crise estrutural do capitalismo e o patriarcado. Né? Primeiro, a gente precisa compreender essa situação. Né? Nós precisamos também que as mulheres militantes conheçam, né, as ideologias neofascistas, né, como é que eles agem, tá certo? Para que a gente possa conhecer isso, para poder fazer o enfrentamento de uma forma segura, né, e ao mesmo tempo muito firme e muito contundente, né? A gente precisa também conhecer, né, as experiências das mulheres da classe trabalhadora sobre segurança, sobre a questão da segurança preventiva. E nesse sentido, já em outras ocasiões, na CUT, né? Inclusive, as companheiras do MST, né, a Tassi, a Pati, a Kelly Mafori e outras companheiras que têm uma experiência muito, muito importante, né, sobre a questão da segurança preventiva, têm contribuído com a gente nesse debate. Hoje a Tassi está aqui hoje e também estarão no sábado, né, na nossa oficina presencial, onde a gente quer também construir, a partir desse debate, algumas recomendações, protocolos de segurança preventiva, né, tanto para nossas atividades massivas, como para os atos políticos, como para as campanhas eleitorais, né, discutir um pouco a questão também da segurança digital. Enfim, essa a perspectiva, né, dessa oficina que a gente abre hoje. Então, eu queria agora convidar a companheira Tassi Barreto, do MST, socióloga, que já vi falar muitas vezes sobre esse tema, para contribuir aqui com a gente. A Tassi vai falar entre 15 e 20 minutos, e depois nós vamos ter a companheira Guida Calisto, e depois vamos abrir para questões, tanto para as companheiras que estão aqui na sala, né? Está aqui a Adelaide Albergaria, advogada, professora da PUC, lá de Direito, está aqui a Dani Germano, a Mariana Mello, a Maria de Fátima Santos, aqui na sala, mas várias companheiras que nos acompanham também no YouTube. Tassi, obrigada por de novo estar com a gente, contribuindo nesse debate, e agora é contigo, querida. Obrigada, Jandira, sempre um prazer imenso participar das atividades com a CUT, com o PT, com você, com o seu compromisso, né, com as mulheres, com os direitos humanos, com os movimentos sociais, né, uma militante da classe trabalhadora como você, Jandira, sempre um prazer estar junto e participar do debate, né, e a construção nas nossas organizações desse tema que é tão importante, que é a segurança, né? Então, a gente sabe, né, que a gente tem sofrido diversos ataques, em especial, né, os militantes, a companheirada que faz parte dos movimentos sociais, são um alvo, né, do bolsonarismo, do neofascismo, desses militantes da extrema-direita, e nós, mulheres, né, estamos numa condição ainda mais delicada, né, no que tange essas violências. E sofremos em casa, né, na rua, pelas leis, e como militantes ainda uma perseguição política, né, como a Guida
tem passado também na Câmara, né, de vereadoras e vereadores de Campinas. Então, é um momento delicado e é um prazer, Guida, estar aqui com você também, a gente conversando e aprendendo juntos e trocando essa ideia. Sempre uma grande referência. E aí eu pensei, Jandira, você me ajuda aí no tempo, tá bom? Vai me falando quando tiver 10, vou tentar não me alongar, porque o mais importante aqui são provocações, né, para a gente conseguir dialogar com intervenções. E aí eu pensei em falar um pouco dessa conjuntura, por que nós mulheres somos perseguidas, né? E aí com um elemento ainda racial, né? Mulheres, pessoas negras, mulheres negras principalmente. Mas por que nós somos, né? Em qual contexto do capitalismo a gente está para hoje a gente viver essas violências, né? Isso é da história, né? É essencial, é estrutural do capitalismo, o machismo e a opressão das mulheres, mas a gente está num determinado momento do sistema e isso também repercute sobre essa violência e sobre nós. Então, a gente passou, embora com muita dificuldade, né? E a Jandira falou isso na fala de abertura, nós conquistamos, enquanto mulheres, muitos direitos, né? Desde o direito a voto, o trabalho ainda que precário, né? Mas tem direitos trabalhistas, que foi, inclusive, para as companheiras que trabalham como domésticas, né? Isso foi muito recente, mas a gente conseguiu alguns direitos longe de ser ideal, mas a gente avançou, né? A pauta das mulheres nas últimas décadas. E a gente também ocupou mais espaço, né? Ter tido a Dilma presidente, a gente vê também nas nossas próprias organizações, mas não só, né? Na condução política e também na universidade, né? Nós também conseguimos entrar mais, então a gente ocupou diversos espaços, e isso é fruto da luta das mulheres da classe trabalhadora, né? E tem sido um processo de constituição de uma correlação de forças que pudesse ampliar e fazer transformações mais estruturais, né? Então, o feminismo, na concepção, né, anticapitalista, o feminismo que critica, né, e que é uma superação dessa sociedade capitalista, ele pauta, né, diversas pautas de conquistas de direitos, mas também quer uma transformação dessa sociedade opressora, né, que faz opressão de classe, de raça e de gênero, para superação desse sistema de dominação, né? Então, o feminismo, ele também, um dos motivos de ser tão atacado, e as nossas ações, é pelo potencial transformador que nós, mulheres, carregamos, né? Então, você vai no acampamento, no Marielle, por exemplo, né? Quem está na coordenação e dando vida ali no acampamento tem um perfil de mulheres, né? Porque nós, como a Jandira estava falando, né, com vários dados, nós passamos fome, nós vemos nossos filhos passar fome, a gente trabalha nas condições mais precárias, né? Fazemos dupla, tripla jornada de trabalho. Isso, essa opressão pode se transformar e se transforma, né, em luta política individual, mas e coletiva, né? A nossa luta cotidiana. Então, nós mulheres, né, temos uma condição de transformação da sociedade muito grande, e isso eles não podem suportar, né? Eles não conseguem lidar com essa nossa emancipação, a gente ter o controle sobre os nossos corpos. E também a gente viu, ao mesmo tempo que teve um avanço dos nossos direitos e conquistas, né, e os espaços que nós ocupamos, também a gente sofreu uma enxurrada, né, de requentadas, algumas vezes, mas diferentes formas também de reagir a esse nosso avanço, né? Então, a gente viu, nas últimas décadas, um fortalecimento, né, muito grande do fundamentalismo religioso, que a gente viu, né? Tem muitas igrejas que surgiram, que o problema não é religião, né?
todas nós temos nossas crenças e respeitamos todas, mas um uso político e fundamentalista, muitas vezes, de igrejas, né? E isso foi essa retomada, né, do fundamentalismo no Brasil, tão forte como a gente vê, é vinculado a um projeto de poder, né? Um projeto de poder que é patriarcal. A gente também viu o aumento, né, do discurso ultraconservador. Eu acho que o Bolsonaro ele encaixa, né? A gente consegue visualizá-lo quando a gente fala desse discurso ultraconservador, que a mulher tem que ser submissa, né? Que a mulher tem que ficar em casa cuidando da casa, não pode participar de política, o absurdos, né, que o bolsonarismo fala, não só o Bolsonaro, né, mas os seus fiéis, que é de um ultraconservadorismo questionando todas as conquistas, né, e o que a gente veio conquistando através da luta, né? E a gente viu também um aumento muito grande das células, né, neonazistas, Campinas. Infelizmente, né, a gente vê crescendo isso. Também eu acho que durante as nossas atividades a gente vai falar mais, mas não só em Campinas, no Brasil inteiro, né? Então, você tem uma manipulação da nossa subjetividade e a forma de ver a mulher, né? Então, por exemplo, você tem uma determinação biológica, né? Porque você é mulher, então você vai fazer tal coisa e não pode fazer outra, né? Se é mulher, você vai ter que, por exemplo, cuidar dos afazeres domésticos, né? Isso é uma obrigação por uma questão biológica e que tem se rompido muitíssimo, né? Mas ainda está muito em vigor, e isso é um ataque, né, do ponto de vista da subjetividade a nós mulheres, né? Não podemos ser o que nós queremos, né? A gente tem que ser o que é determinado biologicamente. E isso também atua na dificuldade, muitas vezes, de uma companheira militar, né, poder sair, ter independência de participar de uma mobilização, de viajar e ficar 2 dias em um curso, né? Então a gente visualiza isso no nosso cotidiano, né? A perspectiva de gênero crítica, ela consegue desmontar essa dominação das mulheres, o alicerce, né? Um dos alicerces dessa naturalização da exploração das mulheres, né? Então, a gente vê que se utiliza de umas tradições, inclusive tradições coloniais, né, para dominar as mulheres. Então, vou passar rápido aqui, tinha bastante coisa, que o trabalho... Desculpa, gente, eu estou na casa aqui, dos seus pais, inclusive, e aí tem barulho aqui de criança, enfim. Então, a perspectiva crítica, que é o feminismo, ela é libertadora, um feminismo, né, com compromisso de classe, como um compromisso da transformação da sociedade, e ele é crítico, né, ao patriarcado e à dominação das mulheres e à condição da divisão sexual do trabalho, que é o que eu estava falando, dos cuidados domésticos, né, de limpar a casa, cuidar dos idosos, dos filhos, que é a divisão sexual do trabalho que a gente vive hoje, né? Porque esse é um dos alicerces, a função, né, da mulher na sociedade capitalista, que é o nosso trabalho de reprodução não pago. Então, é um trabalho que não tem salário, né, nosso trabalho doméstico, e isso tem um efeito no sistema da reprodução da classe trabalhadora sem um custo adicional. Então, é fundamental para o capitalismo a nossa subordinação, e também, como nós estamos vivendo na crise estrutural do capital, você vê que essa opressão, assim como a opressão de classe, de raça, o avanço sobre os territórios, né, de exploração dos bens naturais, essas opressões, na crise estrutural do capital, que a gente pode conversar mais, né, presencialmente na próxima atividade, isso se aumenta. Então, todas as conquistas que a gente tinha tido, a gente acaba perdendo pela necessidade de uma maior exploração para garantir o lucro
e a valorização do capital na sociedade, né? Então, e aí já indo para os finalmente aqui, Jandira, a base, né, da necessidade da subordinação das mulheres está na necessidade do capital, do trabalho reprodutivo, da exploração do trabalho reprodutivo não pago. E isso é determinante sobre por que nós somos atacadas hoje, né? Por que nós, mulheres militantes, mulheres negras, mulheres que querem ter o direito e o controle sobre seus corpos, nós somos atacadas tanto através do Estado, com a polícia militar, com as leis, com a retirada de direitos, quanto por muitas igrejas, né, que têm uma perspectiva ultraconservadora sobre o que a mulher pode ou não pode fazer. Os nossos ataques que nós sofremos pelos meios de comunicação, e aí com destaque, né, claro, pelos meios de comunicação controlado, né, pela burguesia, e como também a gente é atacada, né, por grupos neonazistas, por pessoas, né, racistas no nosso cotidiano. E aí, para finalizar, eu queria citar o caso do acampamento Marielle Vive, né, que a gente sofreu ataque provavelmente, né, possivelmente, de um grupo neonazista, recentemente, né, a Jandira teve lá, com arma de fogo, e também a Guida, né, que tem sofrido na Câmara Municipal. É isso. Obrigada, Tassi. Antes de passar para a Guida, vou falar aqui algumas companheiras que estão nos dando boa noite aqui no chat. A Cíntia Zaparoli, nossa companheira do Marielle, a Luciana Martins, de Ilhabela, a Marta Oliveira Jungmann, artista plástica maravilhosa aqui da capital, a Marcela Rodrigues, a Patrícia Reis Garcia, a Eliette Ferreira, a Regina Teodoro, a Marlene Marçal, a Arlete Feres, que é aqui do ABC, São Caetano, a Cibele Simeão de Souza e a Ângela Romano, que também é do acampamento Marielle. Tá? Boa noite, companheiras, obrigada por estarem aqui, fiquem à vontade também para colocar questões, posições, contribuições aí no chat. Então, Guida, agora é contigo, querida. Bom, boa noite, Jandira, boa noite, Tassi, a Adelaide que está aqui, a Fátima, a Mariana, a Daniele, o Emílio que deve estar aqui pela ELAP, aqui operando, aqui a plataforma. Boa noite para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, que eu não estou conseguindo saber o nome de todo mundo por aqui, porque eu estou na sala Zoom. Enfim, boa noite para quem for assistir essa live num outro momento. Assim, eu estou até numa situação confortável agora, porque a Tassi e a Jandira já falaram tudo, né? Já falaram tudo, a fala da Jandira foi muito completa, né, do ponto de vista social, econômico, né, e dos enfrentamentos, a Tassi também, e eu fico bastante feliz, eu quero mais, depois que essa live terminar, num outro momento, ouvir novamente, escutar novamente as companheiras, porque a gente vai precisar muito, né, nesse período aí que se avizinha para nós, esse período pré-eleitoral e também eleitoral, porque nós sabemos quem que a gente vai estar enfrentando, né. Acho que a Tassi falou bem sobre a situação de Campinas, né, que não só em Campinas, mas no Brasil como um todo, mas Campinas tem um histórico muito sério, né, de uma cidade que ela tem muitos lutadores, lutadoras, inclusive lutadores do movimento negro, do movimento de mulheres, enfim, mas a gente também sofre muito com o avanço de grupos, né, neonazistas, neofascistas, que acabaram, né, que se forjaram aqui na nossa cidade e ampliaram muito nesse momento. Inclusive, a gente tem aí estudos, né, de uma antropóloga aqui de Campinas, Adriana Dias, que a gente está acompanhando, inclusive, né,
e que nos dão base para isso. Então, quando a Tassi vem, né, falando o porquê nós somos sempre, né, violentadas, nós somos sempre agredidas enquanto mulheres na nossa atuação política, tanto em vários espaços, tanto na atuação militante, no movimento social, no movimento popular, mas também nas instituições, a gente sabe, né, o porquê isso, qual que é a base disso. E aí, falar rapidamente sobre esse contexto aqui no Parlamento de Campinas, né, que é da onde eu estou, da onde a gente está fazendo também esse enfrentamento. Né? Campinas tem um parlamento com 33 vagas, né, cadeiras de vereadores, somos hoje em 4 mulheres, 3 mulheres do campo de esquerda, e 2 mulheres negras, né, que é a bancada do PT. A bancada do PT majoritariamente é formada por uma bancada negra, né, e 2 mulheres nesse contexto. E são essas 2 mulheres que mais estão sendo atacadas nesse período, né? Todo mundo acompanhou aí o que foi o ano passado, com a vereadora Paola Miguel, e nesse momento giraram, né, agora para o nosso mandato, né? Então, já estou aqui de primeira mão dizendo, não sei se vocês já estão sabendo, mas hoje nós já acabamos de receber a informação que 2 homens brancos, parece que é do PRTB, o partido, não sei bem, eu ainda vou apurar, acabou de entrar com pedido de CPI de cassação do nosso mandato. E isso tudo a gente está sabendo que é muito mobilizado por conta do trabalho que a gente tem feito, né? E também porque aqui em Campinas, depois de 10 anos, nós conseguimos aprovar a formação de uma CPI para investigar os crimes neofascistas aqui na nossa cidade. E ontem, né, por unanimidade, a CPI me indicou como relatora, né, me indicou como relatora desse processo. Então, é isso, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que se eu não tivesse ocupando esses espaços, tanto no parlamento, ocupando esses espaços no mandato e fazendo esse trabalho, eles, né, não estariam girando, né, todo a sua metralhadora para cima de nós. E nesse contexto, falar um pouco, né, sobre essa situação lá no parlamento. A principal acusação que nós estamos recebendo é porque o nosso mandato organizou um HQ, né, que é uma história em quadrinhos, que conta de uma forma muito linda e que está fazendo um baita de um sucesso, que são os territórios negros, né? Nossa história em quadrinhos conta a história desses territórios, fatos históricos, enfim, que aconteceram, e os territórios que estão em Campinas, que fazem a resistência da luta negra, né? Que fazem a resistência à luta do combate ao racismo. E muitos desses territórios, inclusive, nesse mapeamento, a gente percebe o quanto esses territórios são organizados, são mantidos, né, por mulheres e por mulheres negras. E esse trabalho se propõe a debater mesmo nos espaços, nas escolas, nas casas de cultura, nos terreiros, fazendo um debate crítico do quanto a discussão antirracista, né, quando vai se falar da luta do povo negro, passa por todo o processo racista, né? Então, nas escolas, quando você vai debater o negro, o marco zero é a escravidão, como se todo o processo anterior a isso, porque os negros, as negras foram escravizados no nosso país, né? Eles não eram escravos quando eles moravam, né? Quando eles estavam na África, nos seus territórios. Eles foram trazidos de lá para cá, nós fomos trazidos de lá para cá, nesse processo de colonização, né? Nesse processo de dominação. E aí, quando você vai debater essa pauta nas escolas, começa falando do quê? Da escravidão, num processo de apagamento, de invisibilização do que nós fomos, né, nas nossas
sociedades, né, nos nossos países anteriores a isso, nas nossas comunidades, nos nossos territórios, nós temos, né, enfim, reis, rainhas, o povo negro, né, na África sempre acumulou muito em civilizações, debate sobre a ciência, sobre a medicina, sobre a filosofia, enfim, né? E isso tudo se apaga. Quando vai falar dos negros, a história, ela se concentra, né, muito mais ali na história europeia, né? Quando a gente fala, né, eurocentrada, né, na história europeia, e apaga a história, a luta de outros povos, como se faz com a população negra. E isso, nós questionamos, porque nós somos, o Brasil é o segundo país, é o segundo país com o maior número de negros, né, e fora da África, a gente é o primeiro país que mais tem negros, né, fora da África é o Brasil. Então, isso nos remete a questionar, a colocar também a história do povo negro como centro também desse processo, para que a gente possa romper com essa política de ódio, com o machismo, com a misoginia, né, com o fascismo. Isso também precisa ser apontado, ser questionado. E nós, então, construímos um HQ, que é uma história em quadrinhos, né? Eu tenho uma cópia aqui, muitos já conheceram, Nossos Passos Vêm de Longe. Aqui embaixo, esse HQ é todo desenhado à mão, né? O João da Silva fez ele pegava as fotos dos territórios e desenhava à mão. Esse desenho é o único desenho que nós não sabemos de onde veio, porque nós pegamos de um grupo de mulheres negras, né? E o que é isso? São mulheres aqui embaixo que estão com os braços erguidos, servindo de escada para as crianças subirem, galgarem as escadas rumo a um baobá. O baobá é uma árvore, né, que é considerada uma árvore sagrada pelo povo negro, porque o baobá tem, inclusive, a possibilidade de duração, né, da árvore, de vida, mais de 1000 anos. Então, é considerado um baobá. E aqui em Campinas, na Casa de Cultura Tainã, onde nós vamos fazer a nossa oficina no sábado, ele tem um projeto de espalhar baobás aqui na cidade de Campinas. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Indo às escolas, falando das mulheres negras. Nesse HQ dos territórios, tem um trabalho de muitas mulheres. A gente dá o destaque para a questão das religiões de matriz africana. Nós temos 2 religiosas que organizam a lavagem das escadarias. Nós temos, inclusive, tem a missa também que acontece, né? A missa na comunidade São Joaquim Santana, que é organizada no 20 de novembro, ali, né, para debater o 20, para dizer que não é o 13 de maio, que é a nossa data de comemoração, porque o 13 de maio remete, né, a uma falsa abolição, uma abolição incompleta, né, remete para tirar, né, a falsa informação de que a princesa Isabel era boazinha, porque a abolição não veio por aí, a abolição veio pela luta do povo negro e também veio por um contexto histórico de avanço, né, do capitalismo de forma mundial, né, pela implementação de um sistema econômico que o sistema escravista emperrava. Então, nós estamos nas escolas e nos espaços debatendo essa pauta, né, debatendo quanto nós, mulheres negras, que somos a base da pirâmide também nessa sociedade, quando nós estamos sofrendo diante desse contexto histórico, porque estamos submetidas a um governo que, além disso tudo que a Jandira falou, do ponto de vista econômico, que a Tassi falou, né, do ponto de vista de retirada, de ataque dos direitos das mulheres, né, nós estamos, né, debaixo de um governo que é machista, misógino, LGBTQ-fóbico, né, um governo que é racista. Então, nós estamos levando esse material para debater nas escolas, e por conta disso, né, hoje, um vereador bolsonarista, a base do bolsonarismo aqui na nossa cidade está muito enraivecida, né, e hoje eles apresentaram um pedido aí de CPI para culminar na minha possível cassação. Então, isso já dá para nós, e não só isso, né? Estou falando de mim, mas o que as outras mulheres estão sofrendo aí nos parlamentos, o que a Duda, a Juliana e outras vereadores, acho que a Jandira falou de algumas já,
Enfim, o que que essas outras mulheres estão sofrendo? Eles estão querendo dizer o seguinte para nós o tempo inteiro: esse aqui não é o espaço que vocês vão ocupar. Então, eu costumo dizer, Campinas tem um histórico, né? Campinas tem um histórico de uma cidade que tem uma elite muito racista, muito atrasada, né? Muito conservadora, mas aqui nós forjamos muitos lutadores, mulheres muito lutadoras. Então, ao mesmo tempo que a gente teve o avanço do neofascismo, do nazismo, do bolsonarismo, né, com toda a destruição da política econômica que está atingindo em cheio as mulheres, que está nos atingindo, né, muitíssimo, nós conseguimos, nas últimas eleições, eleger muitas mulheres, né, Jandira? Acho que teve um avanço, um boom na eleição de mulheres. E, então, nós estamos nessa guerra, né? Nós estamos nessa guerra e eu me sinto muito fortalecida por estar entre mulheres como vocês nessa luta. Então, a Jandira, quando ela estava terminando de falar, eu estava chegando aqui em casa, que eu estava em trânsito, acabei de vir de uma atividade da Câmara Municipal organizada pela vereadora Paola Miguel, que é a formação, que é a discussão do conselho, né, da comunidade LGBTQI aqui em Campinas. A Jandira, eu estava chegando em casa, a Jandira falou assim: a gente não vai dar nenhum passo atrás, né? Nenhum passo atrás. Então, isso me fortalece muito nesse momento. Nós não podemos dar nenhum passo atrás. Nós temos que fazer cada vez mais atividades como essa. Nós temos que cada vez mais colocar os nossos mandatos a serviço das companheiras, mulheres, nos fortalecer nessa rede de proteção. Nosso mandato, a gente tem pautado, por exemplo, um apoio educacional, preparando mulheres que são trabalhadoras, serventes de limpeza, terceirizadas de limpeza das escolas. Nós temos reunido esse grupo de mulheres, né, debatendo com elas, estamos com elas dialogando, fortalecendo na construção, inclusive, para enfrentar um concurso público que vai ter aqui em Campinas. Então, eu quero concluir agradecendo vocês, que esse momento está dialogando com vocês nesse dia que eu recebo essa notícia aí dessa elite branca atrasada, né, querendo usurpar o nosso mandato. Eu me sinto muito fortalecida por estar entre essas mulheres e da gente, Jandira, e do projeto Elas por Elas, propiciar esse momento para nos fortalecer. Então, quer dizer, não adianta só fazer campanha, não adianta ganhar eleição. Né? Bobagem quem acredita que passou. Não, a luta continua, né? A luta continua e a gente não vai parar enquanto nós não sejamos livres de fato, enquanto a gente não alcança uma sociedade que verdadeiramente nos represente, que a gente sabe que é a sociedade socialista. Então, obrigada por vocês estarem hoje aqui, obrigada, Jandira, obrigada, Tassi, e vamos à luta. Guida, nenhum passo atrás mesmo, tá certo? E nós, com certeza, né, estaremos à frente, ao seu lado, tá certo? Nós, mulheres de São Paulo, mulheres de todo o país, em defesa desse mandato feminista, desse mandato socialista, desse mandato de uma mulher negra que nos representa a todas, né? A todas, a todes, né? E a todos também, né? E com certeza nós não admitiremos, tá certo, que ninguém toque em Guida Calixto e nesse mandato que é da classe trabalhadora, que é das mulheres da classe trabalhadora desse país, né? Então, eu fico, assim, muito indignada, sabe, com essa provocação, né, desses homens, né, da extrema-direita, e que aqui é isso, gente, nós temos cada vez mais nos fortalecer, nós temos que nos solidarizar umas com as outras para enfrentar essa gente. Nós temos que derrotar Bolsonaro nas eleições, mas nós temos que derrotar o bolsonarismo, né? Nós temos que varrer, tá certo, essa chaga, né, que violenta a vida do povo, da classe trabalhadora e das mulheres. Isso é inadmissível, o que está acontecendo lá em
em Curitiba, com Renato Freitas, né? O que está acontecendo com a Duda Hidalgo, com a Tainara, e agora, né? Que já vinham, né, Guida, dando sinais, né, de que iam aumentar, né, a violência, né, e os ataques contra você e seu mandato, que está sendo tão importante para todo o estado de São Paulo. Então, aqui, olha, também estão com a gente aqui a Wanda Conte, querida Wanda Conte, né, que já foi nossa liderança petroleira dos tempos grandes da luta aí. A Wanda está dizendo aqui toda a solidariedade, força e coragem, Guida. A Cleusa Silva, da Casa Laudelina, está dizendo aqui que o neonazifascismo tem o eurocentrismo e a eugenia como prática e ação do racismo estrutural institucionalizado. Parabéns, todas as potências, pela qualidade política do debate, vida longa às lutas. Arlete Feres, que é de São Caetano. A Arlete, Guida, é uma jovem negra sindicalista, é a presidenta da Associação dos Professores e Professoras de São Caetano do Sul, e ela está dizendo aqui, Guida, uma inspiração, tá? E mais abraços aqui da Cibele Simeão de Souza, da Ângela Romano, da Marta Jungmann, e outros aqui que estão nos assistindo. Aqui no chat não tem nenhuma questão, né? Só cumprimentos e comentários. Eu queria saber aqui na sala se alguém quer fazer algum comentário. A Adelaide Albergaria está aqui, a Maria de Fátima, a Dani, a Mariana Mello, a Patrícia Maria, se queriam fazer algum comentário, ou se a gente, depois desse comentário, já vai para as conclusões finais das companheiras, daí a gente volta para a Tassi, para a Guida. Adelaide? Olá, companheiras, boa noite. Boa noite, companheira Jandira, companheira Tassi, companheira Guida, companheira Maria de Fátima, Patrícia, Daniela, Mariana Mello, o companheiro Emílio, que está aqui na sala conosco, e todas as pessoas que nos assistem. Eu queria fazer uma saudação rápida à iniciativa desse evento, Jandira, do Elas por Elas, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país e na nossa sociedade. Essa violência que hoje, objetivamente, foi apresentada aqui pela Guida contra o mandato dela é uma violência característica desse movimento nazifascista que se implementou na nossa sociedade, em que o olhar deles para a mulher é um olhar violento e misógino, em que nós temos que nos recolher sob pena de representarmos um incômodo muito grande para essas pessoas, para esse movimento. E, dialogando aqui um pouco com a fala da Guida, eu queria dizer que, Guida, efetivamente você tem toda a nossa solidariedade e apoio integral, porque o seu mandato aqui em Campinas, numa cidade extremamente conservadora, é um avanço para a classe trabalhadora, é um avanço para as mulheres, e nada é mais assustador para essa elite atrasada do que instrução e formação, que é o que você está fazendo. Você está levando história, cultura, formação, e a formação ela é libertadora. Isso assusta essa elite atrasada, né? E a gente está vivendo esse momento na sociedade, esse momento muito perigoso, porque as mulheres representam hoje um índice altíssimo de rejeição ao sujeito que ocupa a presidência da República. E isso representa para ele um medo real. Portanto, nós vamos ser alvo de violência, sim, e essa violência tende a aumentar. E eu concluo dizendo que a noite de hoje ela é muito alentadora, porque quando a Jandira fala, e você reforça, e a Tassi também, de que nós não vamos recuar, isso é alentador. E para que a gente não recue e a gente consiga enfrentá-los, nós precisamos nos organizar, conhecer o perigo, saber de onde ele vem, para que a gente consiga estabelecer estratégias eficazes de combate. Então, mais uma vez, parabéns, Jandira, por essa iniciativa, parabéns, Tassi, pela fala
que contempla aí todas as matizes, né, da discussão de gênero que nós estamos fazendo aqui hoje. E, Guida, estamos com você integralmente, viu? O seu mandato é imprescindível para Campinas. Um abraço, companheiras. Obrigada, Adelaide. É alguém mais que está na sala? Quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Alguma... Senão a gente passa aqui para a Tassi, para a Guida. Podemos passar, então, Tassi? Você Sim. fazer eu só queria, antes de você prosseguir, dizer o seguinte, gente, nós vamos ter a nossa oficina presencial, tá? No dia 11, no sábado, em Campinas, o dia todo, com a companheira Tassi, com a companheira Guida, com a companheira Pati, também do MST, comigo, Adelaide. Nós vamos fazer um dia todo dessa oficina presencial. Nós ainda temos vagas para as mulheres militantes, né, dos movimentos populares, do movimento sindical, dos partidos de esquerda, tá certo? Então, veja, as inscrições elas podem ser feitas para Campinas no telefone prefixo 19 991962856, um WhatsApp, tá? E depois, no final, eu repito esse telefone. Nós teremos também essa mesma oficina na capital, em São Paulo, no dia 21 de junho. Será na sede da ELAP, lá na Praça da Sé. E teremos também na região do ABC, agora, quinta-feira, no dia 9, em Diadema, no Espaço Patrícia Galvão. Então, teremos outras oportunidades, tanto no ABC quanto na capital, para estarmos tanto numa live, né, num bate-papo, introduzindo a discussão, quanto na oficina presencial, onde nós vamos, né, fazer um trabalho mais aprofundado, né, sobre o tema, tá bom? Então, as companheiras também estão convidadas, tem vários, tem cards, o card de São Paulo ainda não saiu, mas o do ABC já saiu, e depois também, né, à medida que as companheiras queiram, né, que a gente faça, organize essas oficinas em outros lugares do estado de São Paulo, a gente pode fazer também, tá? Mas, inicialmente, nós temos essas 3, e no final eu repito o telefone de inscrição por WhatsApp de Campinas. Então, Tassi, faça as suas considerações finais aí, tá bom? Obrigada de novo pela presença. Obrigada a você, Jandira, e a potência, né, que são as mulheres do PT, e que, com esse compromisso com a nossa pauta, né, da classe trabalhadora, a pauta das mulheres, e com essa atividade tão importante, né, sobre segurança. E no momento, né, que aí ouvindo a Guida e o que a gente tem passado, né, Guida, não há dúvidas de que se eles estão te atacando é porque você está no caminho certo. Porque é o caminho do combate, né, como você falou, ao neofascismo em Campinas, né, a gente está sofrendo muitos ataques, o direito, né, o que é uma mulher negra sentar naquela cadeira, isso já é transformador, e além disso, toda a ação, né, a luta que seu mandato tem feito, né? Então, a gente está junto, a gente não vai deixar passar, eles não passarão, e conte com o Movimento Sem Terra, né, para manter a sua candidatura, né, na luta, né, tão importante no papel que você tem cumprido como vereador e como militante. E nós também estamos sob ataque, né, lá no acampamento Marielle Vive, não só o acampamento Marielle Vive, são diversas, né, milhares de ocupações urbanas e rurais que podem sofrer despejo a partir do dia 30, dia 1º de julho, né? Só até o dia 30 de junho que a gente está assegurado nas nossas casas, no nosso barraco, no nosso acampamento, na nossa ocupação urbana, isso porque acaba a DPF, né, que é essa decisão do Tribunal de Justiça no Tribunal de Justiça, não, do STF, né, foi a decisão no TJ, do Marielle Said.
e do STF, que foi de suspender os despejos, né, na pandemia, então até o dia 30 de junho, então vai ser um enfrentamento, né, já estamos vivendo esse enfrentamento, mas vai se agudizar, né, no próximo período. Então, é muito importante a gente ver como as mulheres são as que mais sofrem também nas situações de despejo, né? Então, a gente vê as mães, a preocupação com as crianças, a gente, os acampamentos, as comunidades urbanas, tem muitas mulheres, né? Uma presença massiva, porque é o dado da Jandira, nós também sofremos mais com a fome e com a miséria, né? Então, a luta, né, pela classe trabalhadora, ela é necessariamente feminista, né? A nossa ideologia, o nosso pensamento, as nossas ações, independente, né? Como militantes, tem que ser necessariamente feminista. Então, não dá para esperar menos esse ano, né? Então, esse ano vai ser de batalha, Guida, né? Jandira, você que está com o microfone aí andando em vários lugares. Nós, no Movimento Sem Terra, né? Os militantes sindicais, vai ser um ano muito difícil e tende, inclusive, de aumentar essas violências que estamos sofrendo, né? Então, tiro em direção ao acampamento, né? Assassinato que a gente já sofreu, que o seu Luiz foi assassinado lá no acampamento, o ataque agora ao mandato da Guida, como tantos outros, né? Então, nós precisamos nos preparar para esse ataque. Por isso que essa atividade, Elas por Elas, né? Esse nosso estudo sobre segurança é tão fundamental. Nós na rua distribuindo panfleto, fazendo campanha, né? Nos atos políticos que a gente participa, em todas essas nossas atividades, no nosso acampamento, andando na rua, né? Porque ser mulher andar na rua sozinha já é um medo, um receio, uma transgressão até, né? Eles querem que a gente só ocupe o espaço privado. Então, esse curso é fundamental e esse estudo é fundamental por isso. Os embates estão aí, a gente tem aqui em São Paulo, né? É a quantidade, né, de PM maior do Brasil. Estou até com um dado aqui para mostrar para vocês. São 82 mil agentes PMs só no estado de São Paulo, o maior estado de longe, né? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem 43,9, né? E nós 82 mil. Então, a gente vai ter um enfrentamento com a PM, né? Que são os representantes do estado, mas também a gente vai ter enfrentamentos com os militantes da extrema-direita, né? Os militantes neonazistas, que isso em Campinas já foi dada a largada, né? Faz tempo, e que tende a se agudizar. Então, estamos juntas, Jandira, estamos juntas, Guida, estamos juntas, companheiras, e com certeza essa atividade, esse momento de debate é muito importante para o nosso dia a dia, né? Nossa batalha diária contra o machismo e contra a burguesia. Obrigada, Tassi. Guida, antes de você, tem várias manifestações aqui de apoio, né? Várias companheiras dizendo que que nós vamos enfrentar essa situação juntas, né? Que vamos fazer dessa violência, dessa afronta contra o teu mandato, um grande movimento. Então, muitas companheiras aqui se manifestando, tá? E pode fazer suas considerações finais. Obrigada, Jandira. Obrigada, mulheres. Estamos juntas. Obrigada aí pelo apoio. Bom, eu acho que é isso, né? A gente conta com a solidariedade de vocês nesse enfrentamento, assim como a vitória eleitoral não se dá de forma individualizada, né? Não foi a Guida individualmente que conquistou esse mandato, né? Pelo contrário, eu fui forjada na luta por um grupo que entendeu que eu deveria representar, que eu deveria dirigir a representação dessa pauta, né? Enquanto mulher negra, petista, anti-bolsonarista, enfim, que vai, né, me atribuiu essa agenda. E nisso também a gente conta com a força das mulheres
para poder enfrentar esse machismo, essa misoginia. Mas a gente sabe que são vários níveis de agressões, né, que nós mulheres vivemos. Então, na política, o foco dessa oficina é a violência política de gênero. Há pouco tempo, né, a Adelaide está aqui, a Mariana está aqui, sabe muito bem, aqui em Campinas nós temos um grupo de WhatsApp, que é um comitê, né, de mulheres, comitê que vai pautar aí de mulheres apoiadoras à candidatura, à pré-candidatura do companheiro Lula, e esse grupo foi invadido, né, por um grupo, assim, de robôs. Vocês precisavam de ver a invasão, foi horrível, assim, coisas horríveis, em questão de segundos, nós recebemos quase 1000 mensagens ofensivas, ataques, né, agressões, a nossa luta, a luta do povo trabalhador, das trabalhadoras, enfim. Então, a gente sabe que não vai ser brincadeira, né, o que nós temos que enfrentar. Então, nós, mulheres, vamos estar em vários espaços e vamos ter que fazer essa luta em vários espaços. Então, a Tassi falou aí das mulheres, né, sem terra, das mulheres acampadas, que tem também que coordenar, que comandar essa luta de resistência por direito à moradia, que é um direito constitucional, né, e que nesse processo de empobrecimento, de desmonte do Estado brasileiro, nós, mulheres, somos as que mais sofremos. Estamos aí ocupando empregos precarizados, muitas estão desempregadas, né, muitas estão tendo que se virar de diversas formas para poder manter, para poder garantir o mínimo de alimentação às suas famílias. É isso que a gente está enfrentando. Então, nós, mulheres, vamos estar em vários espaços resistindo a essas violências que virão. E uma oficina como essa, assim, nos fortalece, tanto do ponto de vista teórico, político, né, da argumentação, mas também pode nos fortalecer do ponto de vista da autoestima, do ponto de vista, inclusive, físico, para poder enfrentar. Porque a gente está nesse fronte mesmo com essa galera aí do ódio, né, nazi-fascista, que eles querem nos acabar de forma literal, né? Não é só acabar, não é só, né, eliminarmos, né, no sentido figurado da palavra, eles querem nos eliminar mesmo. Então, nós temos que estar ali fortalecidas. Então, quero agradecer a Jandira por estar disponibilizando essa possibilidade da gente poder fazer essa oficina aqui em Campinas, e sábado a gente espera, e a gente fez questão de fazer no espaço que a gente vai estar organizando, que a gente conversou lá com o pessoal da Tainã, por conta de ser um território negro, por conta de ser um território de resistência. A Casa de Cultura Tainã, para Campinas, todo mundo sabe a importância que tem aquele espaço de cultura de resistência, todo mundo sabe a importância que é Tainã para a nossa cidade, né? Então, a gente fez questão de fazer ali, porque é o nosso espaço, e inclusive para somar também nessa linha aí de apoio, né, para somar nessa linha de fortalecimento às mulheres. Então, obrigada pelo apoio de todas vocês, obrigada, Tassi, pelas suas palavras, obrigada, Jandira, Adelaide, e vamos à luta, mulheres. Isso aí, Guida. Bom, acho que uma conclusão, né, que a gente já tem há muito tempo, mas hoje aqui nessa live fica claro, é que nós vamos viver um ano de muita luta social, né? Não é aquele ano eleitoral que só se discute a questão meramente eleitoral. Nós estamos discutindo a reconstrução e a possibilidade de transformação desse país. E nós não faremos isso sem muita luta social. Tassi colocou aqui, tá certo? A questão da luta contra os despejos, né? Que a decisão do STF vai até o dia 30 de junho, não é isso, Tassi? E nós vamos ter que fazer muita luta para impedir, né, que esses despejos sejam feitos, né, esse ano, e eles vão querer acelerar esses processos, principalmente, né, diante da possibilidade, né, do ano que vem, a gente ter Lula presidente, ter Haddad governador, e um cenário, né, onde nós possamos
colocar as nossas reivindicações, as nossas lutas, né, no outro patamar, né, no patamar de um ambiente democrático que a gente possa ter conquistas e superação dessa situação. Ao mesmo tempo, né, Guida, quer dizer, vamos ter que enfrentar essas lutas, né, pelo direito democrático da representação das mulheres negras, dos mandatos de esquerda, dos mandatos que estão vinculados, né, às lutas da classe trabalhadora, né, dos mandatos socialistas, estão sendo atacados de conjunto, né? Então, assim, vai ser ano que nós vamos ter que lutar muito pelos nossos direitos, né? Vai ser ano também que tem muitas campanhas salariais acontecendo, greves, fechamento de fábricas, desemprego, fome nesse país, quer dizer, nós precisamos de muita luta, de muito movimento, porque nós precisamos ganhar essa eleição, nós precisamos garantir que Lula tome posse e nós precisamos assegurar que seja um governo respaldado pela maioria da classe trabalhadora para fazer as transformações que esse Brasil precisa. E isso tudo só vai acontecer com a luta das mulheres, com as mulheres unidas, com as mulheres em marcha, né, por um Brasil melhor, mas também nós precisamos, no nosso cotidiano, nos fortalecermos, nos solidarizarmos, umas cuidarem das outras, porque a luta e o enfrentamento que a gente faz não é pequeno, né? É imenso, e a gente precisa muito se fortalecer, né? Estando juntas, e para isso nós esperamos, né, vocês na oficina do dia 11, no próximo sábado. Vou aqui, por fim, deixar mais uma vez o telefone onde vocês podem entrar em contato para fazer inscrições, que é o 19 99 196 2856, em Campinas. Então, muito obrigada, companheiras. Acho que a gente começa bem essa jornada de discussão sobre a violência política de gênero, né? E a segurança das mulheres na militância. Um abraço, muito obrigada pela participação de todas e todos. Obrigada, Emílio, que ficou aqui na nossa retaguarda, né? Garantindo que tudo desse certo aqui na nossa sala Zoom e na transmissão pelo YouTube. Abração, até sábado, aí em Campinas. Tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Seguimos juntos. Tchau.